Nesta videoaula de hoje, nós iremos estudar a cinemática na física. Os objetos de conhecimento serão MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, o MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, e queda livre. Movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, o MRU, é o movimento que ocorre com velocidade constante em uma trajetória reta. Desta forma, em intervalo de tempos iguais, o movimento percorre a mesma distância. Então, a característica do movimento retilíneo uniforme é esse. É um movimento que tem a velocidade constante e a trajetória desse movimento é uma reta, por isso que fala retilíneo. E os intervalos de tempo são iguais, né? Que o imóvel percorre na mesma distância. Se com 1 hora ele percorre 50 km, com 2 horas ele percorrerá 100 km, com 3 horas 150 e assim por diante. Um exemplo de movimento retilíneo uniforme é quando estamos viajando em uma estrada plana e reta, e o velocímetro indica sempre a mesma velocidade. Dentro do MRU, vamos aprender a calcular a velocidade média. O valor da velocidade média é encontrado dividindo-se a variação do espaço pelo intervalo do tempo. Então, você pega a variação do espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo gasto, você estará calculando a velocidade média. A maneira de apresentar, né, é essa forma. Velocidade média é igual à variação do espaço, que é o ΔS, dividido pelo tempo gasto. O VM é a velocidade média, o ΔS é a variação de um espaço e o T é o intervalo de tempo. Vamos ver um exemplo. A distância entre a cidade de Triste e Alegre é de 300 km. Vamos analisar as informações. Qual a velocidade média de um carro que saiu de Triste e chegou a Alegre em 5 horas? Né? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai retirar os dados do problema. Né? Você está procurando a velocidade média, a variação do espaço percorrido é 300 km e o tempo que ele gastou, 5 horas. Utilizando a fórmula, velocidade média é igual a variação do espaço dividido pelo tempo. A variação do espaço nós já temos que é 300. E o tempo que foi gasto foi 5. 300 dividido por 5 deu 60. 60 km quadrados, isso é a velocidade média, né, que esse automóvel teve. Função horária da posição. Vamos ver a função horária da posição do MRU. A função horária da posição é encontrada substituindo ΔS por S menos S0 na equação da velocidade. O que significa isso? Se você tem a velocidade, que é a variação do espaço dividido pelo tempo, o que é ΔS? É o espaço final menos o inicial. Você saiu do quilômetro 200 e chegou ao quilômetro 500. O espaço final é o 500, o espaço inicial é o 200. 500 menos 200, 300. Então, a variação do espaço é 300. Isolando o S, encontramos a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Então, a função horária vai ser representada por isso aqui, ó. O espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Aí nós temos aqui o S, a posição, né? O S0 é a posição inicial, sempre quando aparecer o zero na base é o inicial. O V é a velocidade e o T é tempo. Temos aqui, ó, um exemplo.
onde um móvel em um movimento retilíneo uniforme apresenta a seguinte função. Então, a função dele é isso aqui, ó. S é igual a 20 mais 3, que multiplica T. Considerando que os valores estão no Sistema Internacional de Unidade, vamos determinar o seguinte. Qual é a posição do móvel no instante inicial do movimento? E a sua posição após 50 segundos? Bom, o que você vai analisar para responder essa questão? Quando fala posição inicial, eu estou falando do S na base 0. Então, qual o número que está no lugar do S na base 0? Né? Seria, neste caso, o número 20. Então, neste caso, a letra A, né, comparando a função dada com a função horária, vemos que o valor da posição inicial é o 20. Está no lugar do S na base 0, então é o 20, a posição inicial. Já para a gente calcular a posição depois de 50 segundos, eu vou utilizar a fórmula e na fórmula eu vou substituir no lugar do T, que é o tempo, o 50. Então, essa é igual a 20 mais 3 vezes 50. Aí, primeiro você resolve a multiplicação, não esqueça. 3 vezes 50, 150, com mais 20, 170. Então, com 50 segundos, ele estará a 170 metros. Essa é a posição dele em relação à função horária fornecida. Movimento uniformemente variado. É a aceleração que determina o movimento, assim a média da aceleração é fundamental para que se obtenha o valor do movimento uniforme variado. Seu cálculo é feito através da seguinte forma. A de aceleração vai ser igual à aceleração média, que é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. O que difere do movimento retilíneo uniforme com o movimento retilíneo uniformemente variado? Lá no movimento retilíneo uniforme, você não terá aceleração. Já aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, você terá aceleração. Então, toda vez que aparecer, né, aceleração, você sabe que é o retilíneo uniformemente variado. Então, nós temos aqui, né, o A de aceleração, o A na base M, aceleração média, o ΔV, que é a variação da velocidade, e o ΔT, que é a variação do tempo. Lembrando que a variação é calculada subtraindo um valor final do valor inicial, né? Então, sempre, né, você vai pegar o quê? Eu quero descobrir a variação da velocidade. Você pega a velocidade final menos a inicial. Quero descobrir a variação do tempo. Você pega o tempo final menos o inicial. A partir daí, obtemos a seguinte forma, a qual resume a melhor forma de obter a velocidade decorrida da função no tempo. Então, vamos utilizar essa forma para calcular a velocidade. A velocidade vai ser igual ao quê? A velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Se você observar lá no movimento retilíneo uniforme, você não tinha o A, que é a aceleração. Então, o V é de velocidade, o V na base 0 é velocidade inicial, o A de aceleração e o T de tempo. Para saber a variação de um movimento, precisamos que toda a posição esteja relacionada com o momento em que acontece. Então, no momento que acontece, tem que ter isso. Vamos ver aqui, né, a função horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variado. É muito importante essa fórmula aqui, ó. A posição é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Bom, o S é a posição, o S na base 0 posição inicial, o V na base 0 é velocidade inicial, o A de aceleração e o T de tempo. Através da equação de Torricelli, por sua vez, é possível definir a velocidade em função do espaço.
Então, vou ter aqui, ó, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Onde o V é velocidade, o A é aceleração, V na base de 0, velocidade inicial, e ΔS é a variação da posição. Bom, vamos fazer algum exercício para nós fixar o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vemos aqui uma questão da Univesp São Paulo. A velocidade em função do tempo de um ponto material em movimento retilíneo uniforme variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Expressa em unidade do sistema internacional é V igual a 50 menos 10 vezes T. Então, o que nós podemos afirmar no instante que T foi igual a 5 segundos? Esse ponto material tem o quê? Vamos lá. Aí nós temos aqui as opções e nós vamos fazer o cálculo, né? Como é movimento retilíneo uniformemente variado, eu vou usar a velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tem que ter aceleração no uniformemente variado. Tá, substituindo, nós temos aqui a função, né, que foi fornecida aqui, ó. Problema. Aí, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar o seguinte. Ele falou qual vai ser, né, o instante que o T foi igual a 5 segundos. Então, basta eu substituir. V igual a 50 menos 10, no lugar do T, vou colocar o 5. E fazer a operação. Né? V igual 10 vezes 50. V igual 50 menos 10 vezes 5 dá 50. 50 subtrai de 50 vai zerar. Né? Então, qual vai ser a resposta aqui? A resposta será que a velocidade vai ser nula, porque é zero, e a aceleração é o quê? É 10 metros por segundo negativo, porque a aceleração está aqui, ó, no lugar do A, né? A forma que está AT, aí você vem aqui, ó, no lugar do A está quem? Está menos 10, e esse menos 10 é o quê? É a aceleração. Então, a resposta aqui seria o gabarito C. Um carro parte do repouso com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Sempre lembrando, pessoal, quando for aceleração, é metro por segundo ao quadrado. E percorre uma distância de 1 km. Qual é o valor da velocidade média do carro em metro por segundo nesse trecho? Então, nós temos aqui a opção. Então, para calcular esse valor, iremos usar a função horária, considerando as seguintes informações. Que a velocidade inicial do carro, né? Ele partiu do repouso, então é zero. O espaço percorrido é o final menos o inicial, né? Mas como é 1 km, vamos transformar em metro e vai dar 1000 metros, passando para o Sistema Internacional de Medida. E a aceleração, nós temos 5 metros por segundo ao quadrado. Substituindo na função, aí nós vamos usar aquela função, né? Importante do movimento retilíneo uniformemente variado, essa função. Aí nós temos aqui o espaço percorrido, que é o S, é 1000. O espaço inicial é 0, vezes o tempo que eu estou procurando, mais 5, que é a aceleração, vezes o tempo que eu estou procurando ao quadrado, dividido por 2. Aí passando isso aqui para o primeiro mesmo, quando você multiplica 2 vezes 1000 dá 2000, né? O 5 está multiplicando, passa dividindo. Aí 2000 dividido por 5 dá 400. T ao quadrado é igual a 400. Então, T é igual a raiz quadrada de 400, que é 20. Então, 20 segundos. Agora que nós conhecemos o valor do tempo, podemos calcular a velocidade média. Então, para calcular a velocidade média, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e dividir a variação do tempo, a variação do espaço pelo tempo. Velocidade média é igual a variação do espaço dividido pelo tempo. Então,
A velocidade média é igual à variação do espaço dividido pelo tempo. A velocidade média é igual à variação do espaço, é 1000 metros. O tempo que ele gastou foi 20 segundos. Acabamos de achar. Então, a velocidade média vai ser o quê? Vai ser 50 metros por segundo. Então, como ele pediu a velocidade média do carro, aqui, ó, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que calcular, né? Primeiro eu tenho que calcular o tempo, ó, pediu a velocidade média. Então, primeiro eu tenho que calcular o tempo, porque sem o tempo eu não acho a velocidade média, para depois eu calcular a velocidade média. Então, nesse caso aqui, o gabarito é a letra C. Falando agora sobre a queda livre. Chama-se queda livre o movimento vertical próximo à superfície da Terra, onde um corpo de massa m é abandonado no vácuo ou em uma região onde desprezamos a resistência do ar. Bom, nós vemos aqui uma cena onde que os paraquedistas estão saltando, né? E aí, esse aqui é o chamado queda livre. O que nós podemos observar? No movimento uniformemente variado, sua aceleração é constante. E aí é igual a 9,8 metros por segundo, que é a gravidade da Terra. É chamada de aceleração gravitacional. Popularmente também é chamado de aceleração da gravidade. Então, por isso que utiliza metro por segundo ao quadrado. É aceleração gravitacional. Já na queda livre, aceleração na queda livre, o módulo da velocidade do corpo aumenta, ou seja, o movimento é acelerado. Portanto, o sinal de aceleração é positivo, como demonstra, né, a figura abaixo. Então, se eu fizer aqui um desenho mostrando aqui a queda livre, aí eu teria, né, uma queda aqui, uma coisa lançada assim para baixo, né? E esse movimento é acelerado. Por quê? Porque ele está a favor da gravidade. Então, qual vai ser a aceleração aqui? Positivo. Agora, quando eu lanço um corpo para cima, é sempre na vertical, né, gente? Para baixo para cima, ele está agindo contra a gravidade. Então, esse seria negativo. Mas na frente a gente vai estar vendo isso aí. Vamos olhar agora as formas que você vai utilizar. Então, nós temos aqui a equação horária do espaço da queda livre, que é o quê? H é igual ao G vezes T ao quadrado dividido por 2. Esse H é de altura. O G de gravidade, o T de tempo, né? Ao quadrado dividido por 2. A gravidade da Terra é 9,8. Mas sempre nos cálculos, os autores costumam arredondar para 10. O descritivo da forma é G é a aceleração da gravidade, o T é o tempo de queda e o H é a altura. Já a equação horária da velocidade da queda livre, velocidade é igual a G vezes T, que é velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. Então, você quer calcular a velocidade de um corpo que é lançado para cima ou para baixo, você vai pegar a gravidade e multiplicar pelo tempo. Utilizando a equação de Torricelli na queda livre, nós temos aí a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a variação do espaço percorrido, que é o espaço final menos o inicial. Tá, observando aqui o lançamento vertical. Quando um corpo é arremessado para cima ou para baixo, com uma velocidade inicial não nula, chamamos o movimento de lançamento vertical. Esse movimento também é um movimento uniformemente variado, como na queda livre, em que a aceleração é a da gravidade. É exatamente este o movimento de um
paraquedista. Ao realizar o seu salto, sua velocidade não é nula. E após o salto, sua aceleração passa a ser a aceleração da gravidade. Então vamos ver aí o lançamento vertical para cima. À medida que o corpo lançado para cima sobe, sua velocidade escalar diminui, até que se anule no ponto da altura máxima. Isso ocorre porque o movimento é retardado, ou seja, o movimento se dá contra a ação da gravidade. Então, se a ação da gravidade é puxar para o centro da Terra, o que faz? Quando você lança um objeto verticalmente para cima, essa velocidade escalar ela diminuirá até anular. Quando ela chega na altura máxima, né, se anulou. E aí esse movimento é chamado de retardado. Por quê? Porque é o lado contrário da gravidade. Já, né, o lançamento vertical para baixo é o contrário do lançamento vertical para cima. O lançamento vertical para baixo é um movimento acelerado, pois ele está na mesma direção do sentido da aceleração gravitacional. Assim, a velocidade de um corpo lançado verticalmente para baixo aumenta à medida que o corpo desce. Então, por isso que para cima é considerado como um movimento retardado, porque é o contrário da gravidade, né? O sentido contrário da gravidade. E para baixo, né? Ele é um movimento acelerado porque é a favor, né, da gravidade. A gravidade puxa para o centro e quando você lança o objeto para baixo, né, ele está no mesmo sentido da gravidade puxando também para o centro da Terra. Vamos resolver um exercício aqui relacionado à queda livre. Um objeto é lançado verticalmente para cima de uma base com a velocidade de 30 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Na maioria das vezes eles arredondam por 10 metros por segundo ao quadrado. Sempre se vocês estarão observando essa situação, tá? Mas é 9,8, né? A gravidade da Terra. Aí você tem que observar se eles arredondou para 10. Se não arredondou, você vai utilizar o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Desprezando-se a resistência do ar, determina o tempo que o objeto leva para voltar à base da qual foi lançado, né? Aí nós temos aqui as opções, quanto tempo, né? Para calcular a velocidade, basta eu pegar a gravidade vezes o tempo. Então, como eu tenho a velocidade ali e a gravidade, para me descobrir o tempo vai ser fácil. Só substituir, eu pego os dados. A velocidade é quanto? 30 metros por segundo. A gravidade é quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Utilizando a fórmula, eu vou substituir. No lugar do V, eu coloco 30, igual a 10 vezes T, que eu estou procurando. Aí o 10 está multiplicando, passa, dividindo. 30 dividido por 10 é 3 segundos, né? Então, observemos aí que é 3 segundos. Então, pessoal, espero vocês terem gostado aí dessa revisão de movimento retilíneo uniforme, movimento variado e da queda livre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Inscreva-se no meu canal. A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Tchau, tchau. Um forte abraço e até o próximo vídeo.